Pacific Rim The Black, sem dúvida alguma, foi lançado dia 29 de março. E vamos contar um pouquinho da história e sobre alguns kaijus. Para resumir, o anime nos mostra primeiro pilotos lutando contra um kaiju totalmente novo na franquia, um kaiju chamado Bunnyspore. Bunnyspore é um kaiju totalmente novo na franquia de Pacific Rim e tem detalhes bastante interessantes. Ele possui um grande ferrão na parte da sua mão. Quando é ferido, ele é capaz de se regenerar rapidamente. E uma das coisas mais interessantes desses kaiju é que ele usa bastante sua força física e seu corpo para se proteger e lutar. Ele é um kaiju bastante interessante. E os pilotos são a mãe dos nossos protagonistas. Melhor, o pai e a mãe dos nossos protagonistas. E eles pilotam um kaiju chamado Hunted Yergo. Sim, o nome do Jäger, melhor dizendo, corrigindo, o Hunter de Yergo é o Jäger dos pilotos que enfrentam o Bunnyspore. E bom, eles conseguem concluir a batalha com uma facilidade mais ou menos. Não é tão fácil, já que eles enfrentam outro kaiju bastante novo também na franquia e que apareceu somente na série. Alguns kaijus que nunca apareceram antes estão aparecendo somente nessa série Pacific Rim The Black, e cada um tem uma extrema dificuldade de enfrentá-los. Bom, o nome do kaiju, que tem duas pares de tentáculos e que se parece até mesmo um Skullcrawler, um tantinho diferente, se chama Acid Kill. Acid Kill é ágil e um pouquinho mais magro em comparação com o nosso kaiju anterior, mas Acid Kill é ágil e usa seus tentáculos como sua principal arma. O nosso querido amado Jäger, Hunter Yergo, consegue finalmente vencê-lo numa épica batalha. Mas apesar disso, a franquia nesse anime nos mostra que, apesar dos acontecimentos do segundo filme, alguns locais mais isolados, aparentemente a cidade já está meio que destruída e que os kaijus voltaram e vivem no nosso mundo. Uma coisa que muitos se perguntam é que época se passa o anime, já que até o momento nunca foi dito que não era canônica no universo. Em sim, é considerada canônica. E mais, por que o mundo está tão apocalíptico desse jeito? Acredita-se que no final do segundo filme, depois que o protagonista descobre a fenda e que falam que vão até eles, provavelmente outros kaijus já se libertaram e passaram tanto tempo, e assim os precursores que controlam os kaijus e criam provavelmente venceram a humanidade, e os poucos que restaram tiveram que se isolar e viver em áreas bem restritas para se proteger dos kaijus. No anime nos mostra vários kaijus soltos e inclusive até vivendo em harmonia com alguns humanos. Um projeto que foi criado, ilegalmente, ou melhor, isoladamente, num carinha chamado Messias. Sim, ou melhor, como é chamado por nossos protagonistas, de Garoto. O Garoto é um garoto meio kaiju e meio humano. Ele tem DNA dos dois. Ele praticamente é um kaiju isolado em corpo de um humano. Os nossos protagonistas tentam sempre resolver as questões que vários kaijus aparecem e acabam encontrando um Jäger chamado Atlas Destroyer. Mas antes disso, e essa parte do vídeo que eu tô contando, eu tô falando antes dele encontrar um garoto. Eu já tô só dando um avanço aqui no vídeo para dar aquela resumida. Bom, depois disso, eles tendo que lidar com os problemas pessoais, já que os seus pais acabaram os deixando quando ainda eram novos, e o pai do garoto simplesmente morreu. Pois é, o pai morreu, e a mãe simplesmente acabou sendo capturada, e com isso acabou encontrando a paz. Quando eles encontram a mãe deles novamente, na segunda temporada, descobre-se que ela virou uma sacerdotisa do clã do Messias, que aparentemente são humanoides que são kaijus humanoides. Algo que é bem estranho, algo que parece bastante um alienígena. Não deu para entender muito bem. Apesar disso, devo lhes dizer que os kaijus desse universo todo tem uma grande variedade, e o principal desafio deles
para enfrentar um Kaiju chamado Copperhead logo na primeira temporada. Copperhead é o vilão principal da primeira temporada que eles tentem combater, antes mesmo dos acontecimentos na segunda temporada, onde eles investigam mais sobre o passado do nosso querido amado Messias, o garoto, como os nossos personagens principais gostam de chamar. Uma das coisas que vale dizer aqui é que Copperhead é um Kaiju muito rápido e veloz e resistente, então não é qualquer um que consegue penetrar em sua pele. Outra coisa que vale dizer é que Atlas tem uma inteligência artificial que é chamada Noah, e que eles conversam bastante, e Noah é bastante inteligente ao ponto de tomar até mesmo decisões por eles. Um Kaiju meio Jäger chamado Apex é bastante inteligente. Claro, à primeira vista ele parece ser bem amedrontador e extremamente agressivo, mas na verdade ele não é nem sequer perigoso. Ele tem um papel, ele é bonzinho entre aspas. Vai dizer que esse elemento de Kaiju Jäger já foi inserido logo no segundo filme da franquia, então não é uma coisa original da série, pra você ver que estão resgatando elementos que foram explorados. Bom, algumas pessoas não conseguiram interpretar bem este anime, algumas não gostaram, outras amaram, mas enfim, o anime foi um extremo sucesso. Comparado ao segundo filme, expandiu muito o universo, e também tem os Kaijus cães que servem a sacerdotista, enfim, as mulheres que idolatram o Messias, e que inclusive ele é o principal antagonista da série, no final da série da segunda temporada. Um principal antagonista que eles têm que enfrentar, já que ele acaba sendo manipulado pelas suas seguidoras e acaba voltando o instinto Kaiju dele, que já estava sendo contido. Apesar disso, Apex os ajuda e acaba enfrentando o Messias. Messias é muito ágil e forte. Ele pode ser até menor, mas sua velocidade e agilidade e força física faz dele um grande oponente. Claro, fora que ele é um dos Kaijus mais poderosos que há. Bom, nem mesmo o poderoso Apex conseguiu lutar muito com ele. Claro, a intenção dele não era machucar Messias, mas ainda assim já é um grande feito. Apesar deles conseguirem, eles voltam ao normal. Enfim, conseguem ajudar Messias a voltar ao estágio original. Pacific Rim The Black tem emoção, coração e alma para essa franquia tão maravilhosa, explorando vários Kaijus que a gente nunca viu. Inclusive, no final da segunda temporada tem um Kaiju chamado Breacher. Breacher é um Kaiju extremamente gigantesco e é categoria 6. Categoria 6 é essa aqui, é a primeira de todos os filmes. Breacher foi muito criticado na época porque ele não demonstrou tantos feitos tão magníficos como pareceram ser. Pelo seu grande tamanho, ele, apesar de ser um pouquinho menor do que Mega Kaiju, ele tem o mesmo papel de grande vilão, diferente de Messias, que é retratado como antagonista, e Breacher é o vilão da série. Vale dizer uma coisa, que tem diferença de vilão para antagonista. Se você quer saber, procure no Google. Mas enfim, é realmente uma série muito, mas muito subestimada, e que algumas pessoas nem sequer sabem de sua existência, coisa que para mim dói muito.